Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que ninguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem junto do Pai viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem comer deste pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro desta quinta-feira, dia 23 de abril. Muito bem. Jesus começa dizendo para aquela gente: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atraiu. Então nós somos atraídos para Jesus por o impulso do nosso Criador. Deus Pai Criador nos impulsiona para caminharmos em direção a Jesus. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Então o Pai pôde nos salvar. Aquele verbo que São João fala, no princípio era o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Aqui Jesus se apresenta como o pão vivo descido do céu. Agora, antes de falar do pão vivo, tem uma palavrinha aqui, cadê? Ele fala de crer. Deixa eu ver onde foi. Em verdade, vos digo aqui. Quem crê possui a vida eterna. Versículo 47 do Evangelho de hoje. Quem crê possui a vida eterna. Vamos fazer o caminho inverso? E quem não crê? Entende a situação como é interessante? Jesus está afirmando que aquele que crer nele tem a vida eterna. Então, se a gente fizer o caminho oposto a essa palavra, vai dar no seguinte: e quem não crê em Jesus não se salva. Portanto, uma pessoa que se declara ateu não pode se salvar. É impossível se salvar quem é ateu. Então, é bom que a gente vá entendendo nessas palavras de Jesus a gravidade da pessoa não crer, de não ter fé, de não acreditar em Jesus. Você sabe que há muitas pessoas aqui no Brasil mesmo que afirmam claramente em entrevistas, nesses podcasts da vida, que não acreditam em Jesus, que não acreditam em nada, se declaram ateus. Pronto. Ô Pedro, mas se a pessoa morrer afirmando ser ateu, tu rezaria por ele? Sinceramente, não. Se ele morreu afirmando que é um ateu, eu não vou perder meu tempo para rezar por esse cara, né? Aí você pode até ignorar, achar que eu estou exagerando. Não, eu estou sendo sincero. Jesus está dizendo aqui no Evangelho: quem crê possui a vida eterna. E quem não crê? Quem não crê não possui a vida eterna, ou seja, quem não crê não vai se salvar. É isso que nosso Senhor está dizendo no Evangelho de hoje, né? Então nós precisamos verdadeiramente acreditar em Jesus. Agora, atenção. Não basta apenas dizer eu creio em Jesus. Eu creio, mas o diabo também crê. Eu já expliquei aqui centenas de vezes. Precisamos ser diferentes. Em que sentido, Pedro? Precisamos acreditar em Jesus, né? Precisamos acreditar nele para possuir a vida eterna, mas
além de acreditar, temos que obedecer. Quem não obedece Jesus não se salva. Mas voltando agora para este pão vivo que desceu do céu. Então, o evangelho de hoje está nos levando para, digamos, um grande mistério que é a presença de Jesus na Eucaristia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Ele começa dizendo isso, maravilha. Em seguida, ele vai se apresentar como alimento, o pão que desceu do céu. Jesus vai mostrar para nós que a fé nele não nasce apenas digamos, de um querer pessoal, do esforço da gente, né? Vamos nos esforçar. Não. É pela graça. E agora, para alcançar a graça, é preciso o coração estar aberto, né? Porque Deus toca o coração, Deus chama, Deus atrai, como Jesus acabou de afirmar, né, nesse evangelho. Então, nós precisamos abrir o coração para sermos escolhidos pelo Pai, para amar o Filho e obedecê-lo. Então, foi Deus que nos escolheu. Se você acredita, se você é católico, se você tem fé, Deus lhe escolheu. Então, quem nos buscou, né, no silêncio, na dor, no Calvário, foi Jesus. Jesus nos escolheu. Jesus morreu para nos salvar. E o Pai, claro, atrai para o Filho todo aquele que crer nele. Então, meus irmãos, quando Jesus se apresenta como o pão descido do céu, Jesus, a sua missão aqui na Terra, é interessante a gente lendo esse evangelho, a gente percebe, Jesus, ele não veio só para trazer um ensinamento, oferecer um ensinamento e ir-se embora. Não. Ele ensina, mas depois ele se oferece como alimento. Ele vai dizer que é o pão vivo. Ele não diz, eu ensino o caminho, mas ele diz, eu sou o pão da vida. Ou seja, Jesus é o alimento que não perece. Ele é o alimento que sustenta a nossa fraqueza. É o alimento, né, que dá vida onde há morte interior. É só se arrepender, ir ao confessionário, buscar a Eucaristia, a luz volta a brilhar. E é uma coisa interessante, mais interessante ainda, o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Então, aqui Jesus aponta diretamente para a Eucaristia, meus irmãos, onde ele se entrega. Nossa Senhora diz que a presença de Jesus na Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade, é uma verdade inegociável. Não é uma coisa simbólica, né? Não é uma lembrança. Eu já falei isso aqui várias outras vezes. É presença, é real, é doação. É verdade inegociável, Nossa Senhora diz. Então, Jesus, ele quer saciar a fome da humanidade. A gente sabe que a gente vive nesse tempo, né, de confusão, com pouca transformação espiritual, porque o ser humano se afastou de Deus. Nossa Senhora diz que a humanidade está caminhando para o grande abismo espiritual, porque a criatura se colocou no lugar do Criador. Então, vamos ter cuidado com muito barulho que tem por aí, pouca paz, pouca fé, pouca devoção a Nossa Senhora. Então, a gente precisa estar atento nisso aí, viu? Então, o que o diabo oferece hoje para o ser humano? Jesus oferece a sua presença na Eucaristia para saciar a nossa fome. E o diabo oferece o quê para alimentar o povo? O povo de Deus, Jesus oferece a si próprio. E o diabo oferece o quê para o povo de Deus? Para enganar? Oferece o alimento do sucesso, do prazer, do poder, do reconhecimento, dos aplausos. E aí o cabra vai e se afunda nessa buraqueira aí e acaba vivendo um vazio espiritual inimaginável. Então, meus irmãos,
Dentro de nós existe uma fome que só Deus pode saciar. Então, essa fome deve estar presente na sua vida. E essa fome é fome de eternidade, ou seja, de viver eternamente ao lado de Deus, de assumir a fé e dizer, eu quero o céu que o filho de Maria me ofereceu na cruz. Então Jesus faz uma promessa que vai alegrar o coração da gente. A vida não termina, ela se transforma. A matéria vai se deteriorar, mas a alma, que é sopro de Deus, volta para Deus. Então, quando você busca a força na Eucaristia, você encontra sentido no sofrimento, não vai viver em desespero, você vai caminhar com esperança. Ou seja, você vai começar a viver o céu já aqui na terra. Nossa Senhora diz, vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Aquilo que o meu filho Jesus preparou para vós, os olhos humanos jamais viram, ela afirmou. Então, a Eucaristia não é para depois da morte. Não, aí já não tem mais jeito. Ela é força, é alimento que não perece para hoje, para esse tempo de agora. Para quem quer permanecer de pé, para quem quer resistir ao mal, para quem quer amar, para quem quer ser católico de verdade, para quem quer ser devoto de Nossa Senhora, para quem quer amar e defender a verdade, a Eucaristia é a força. Nossa Senhora disse na mensagem de terça-feira passada que a nossa vitória está na Eucaristia, é a Eucaristia. Então, Deus continua atraindo o seu povo para a graça. Jesus está se oferecendo. Então, se sua alma está com sede de Deus, busque. Deus está chamando você. Deus está chamando a mim e você hoje, meu irmão. Vamos abrir o coração. Vamos pedir a força que vem do alto para a nossa vida. Você quer estar nesse dia ao lado de Jesus para receber uma bênção especial? Se você quer, responda aí. Escreva aí no comentário, eu quero. Diga sim. Escreva essa palavrinha aí, eu quero. Você quer estar do lado de Deus para receber uma bênção grandiosa hoje, neste dia, nesta quinta-feira? Escreva aí. Eu sei que o seu coração silenciosamente pode responder, mas eu quero que você escreva para todo mundo que entrar nesta live ver que você quer, que você respondeu, eu quero. E se você quer, Deus vai te dar. Tome posse da graça de Deus. Daqui a pouco a gente se encontra. Por favor, deixe, se você assistiu essa reflexão pela primeira vez, não está inscrito aqui no canal, se inscreva, marque o sino de notificação, deixe o seu joinha, tudo isso é de suma importância. E você também vai estar, claro, valorizando o trabalho que a gente faz aqui. Nos ajude. E se você quer também se tornar um apoiador do canal, aí na tela tem a forma de você ajudar e na descrição do vídeo tem os meios também. Deus abençoe, um santo e abençoado dia, até daqui a pouco, se Deus quiser. Que Nossa Senhora interceda por mim e por você, para que sejamos sempre fiéis ao seu Filho Jesus. Até mais tarde.